Agora, a resistência dos incrédulos, meus irmãos, ela está muito mais na forma como as coisas são apresentadas a eles do que eles mesmos, do que neles mesmos. Porque a fé, ela precisa de uma base. E uma base segura para a fé é a compreensão daquilo que a gente acredita. Quando nós compreendemos, nós temos a nossa base. A fé está solidificada. A fé cega, o dogma da fé cega, já não é desse século, mas ele faz ainda hoje um grande número de incrédulos, porque ao querer se impor, ele retira da pessoa aquilo que a pessoa tem de mais precioso, que é a liberdade, o livre-arbítrio e o raciocínio. Então é contra esse tipo de fé que muitas pessoas, principalmente os incrédulos, se debatem, esse tipo de fé imposta. Porque quando ela não admite prova, ela deixa um vazio no espírito, e esse vazio gera dúvida. A fé raciocinada não gera dúvida. E ela não gerando dúvida, ela nos dá a segurança que nós precisamos para solidificarmos cada vez mais a nossa fé. A nossa fé raciocinada, porque a nossa fé raciocinada, ela se apoia na razão, nos fatos e na lógica. Não deixa dúvidas, porque se tem certeza porque já compreendeu. Então, gente, a fé ativa, ela se resume na prática da caridade. Sem essa prática, a nossa fé não atinge o seu objetivo. Nós precisamos colocar tudo que nós sabemos em prática para realmente desenvolvermos a nossa fé. E nós não podemos deixar de citar o exemplo mais vivo de fé raciocinada, humilde, calma e ativa, que nós tivemos tão perto de nós durante tanto tempo, que é o nosso querido Chico. Eu vou só lembrar uma historinha dele, que quando ele começou o exercício da sua mediunidade em Pedro Leopoldo, ele ainda psicografava pouca coisa, estava no início mesmo. Ele foi procurado por um casal de São Paulo que havia acabado de perder o filho. E o casal estava amargurado, estava sofrendo muito, não compreendia como eles iam continuar vivendo sem aquele filho. Então, no auge do desespero, eles foram procurar junto ao Chico alguma explicação, algum consolo, algum conforto. Eles chegaram lá, Chico os ouviu, como ele fazia com todo mundo, ouviu a história deles. E o Chico era uma pessoa muito sensível. Ele mesmo dizia que não existem palavras ainda capazes de consolar o coração de um pai que perde um filho, ou de uma mãe que perde um filho. Então ele ouviu a história daquele casal e, sem poder fazer nada, ele disse: eu não posso fazer nada, meu Deus. Ele chorou com os pais da criança. E de repente ele falou: mas nós podemos orar, vamos orar. Os espíritos mandam orar, vamos orar. E eles começaram então a fazer uma prece, o grupo se reuniu, começaram a fazer uma síntese da prece. Quando o Chico viu que entrava pela sala onde eles estavam, Bezerra de Menezes, trazendo pela mão uma criança. Quando o Chico viu aquela criança, ele pegou o lápis, o papel, Dr. Bezerra se aproximou e a criança falava, Dr. Bezerra transmitia e Chico escrevia.
A criança falava, doutor Bezerra transmitia, Chico escrevia. Quando ele terminou e ele começou a ler aquela mensagem, aquelas expressões infantis, aquelas palavras familiares, os casos que só a família conhecia, aquilo para os pais caiu no coração deles assim como uma chuva de consolo e de bálsamo que eles tanto necessitavam. Eles jamais esperavam aquilo, o filho estava vivo. Eles compreenderam, meu filho está vivo, ele está aqui falando comigo, ele não morreu. E eles ficaram imensamente agradecidos. Vocês veem a atitude de humildade do Chico. Ele não prometeu nada. Ele chorou junto com os pais. Ele não falou, ó, senta aí, vamos fazer uma prece que daqui a pouco eu vou psicografar uma mensagem, não. Ele chorou porque ele achou que não podia fazer nada. Ele não esperava que aquilo fosse acontecer. E os pais, então, saíram dali daquela casa naquela noite com outro ânimo. E o pai da criança chegou para o Chico e disse, Chico, o que nós recebemos aqui nessa noite não tem preço, mas o seu trabalho, o seu tempo, a sua obra, deixe-me ajudar. Ele falou, imagine, sou eu que tenho que agradecer, vocês me deram imensa oportunidade de servi-los. E o casal foi embora.